Olá pessoal, mais uma vez estou aqui gravando esse vídeo para vocês, tá? O vídeo anterior eu falei sobre a desortografia, né? E agora nesse vídeo eu quero deixar algumas dicas para vocês, como que vocês podem estar ajudando seus filhos que têm erros ortográficos. É possível ajudar uma criança com erros ortográficos? Sim, né? Tenha ela laudo ou não. É importante que haja aí um trabalho bem feito para ajudar essa criança. Eu vou deixar algumas dicas aqui, tá? Vou procurar o ser o mais breve possível. Uma dica: trabalhe a comunicação expressiva dessa criança. Ou seja, peça para ela narrar o dia dela. Como que foi seu dia? Peça para ela te contar como foi o dia. Ao contar uma história para ela, peça para ela recontar essa história. Isso vai ajudar ela na questão da memorização, tá? A questão de memorizar e também trabalhar a questão verbal, oral dessa criança, para ela se expressar, usar bastante o vocabulário, né, expressivo, contar detalhes. Isso ajuda na memória e também na questão expressiva dessa criança. Outra dica que eu gostaria de deixar é que vocês trabalhem com ela a questão do trava-língua. Sabe aquela historinha que a gente tem que falar rápido? O rato roeu a roupa do rei de Roma ou do rei da Rússia? Isso mesmo. Esses trava-língua ajudam a criança não só na articulação da boca, como também ajuda a questão da percepção do som e da letra, porque é exatamente esse problema que a criança tem. Além dela ter uma memória baixa, empobrecida, ela também não consegue discriminar os sons. Então, ela consegue aí, no trava-línguas, como é uma brincadeira, ela consegue aí memorizar os sons das palavras que são parecidas, tá? Outra dica que eu gostaria de deixar aqui para vocês é trabalhe o quebra-cabeça, tá? Para ajudar a memorização, o jogo da memória. Pegue algumas imagens e coloque em ordem as imagens e depois peça para essa criança colocar em ordem novamente exatamente onde essas gravuras ou esses objetos estavam. Isso aí é tudo para trabalhar a questão da memória. Trabalhe os 7 erros, atividades de 7 erros. Isso ajuda a criança na organização espacial, tá? E também a questão motor e visoespacial da criança. Trabalhar também a ligação de pontos, também trabalha a questão da percepção visual e espacial, onde a criança tem que pegar e ligar os pontos dos números para formar ali uma imagem. Isso é muito importante. Outra coisa também que eu gostaria de falar para vocês é que se uma criança ela troca P e B, procure trabalhar exatamente atividades relacionadas a uma letra que ela troca. Por exemplo, se ela troca P e B, trabalhe só o P. Trabalhe o P muito tempo, repetição, paciência. Por muito tempo trabalhe atividades com P. Quando você vê que ela memorizou bem o P, aí você vai para o B. E assim por diante. Outra dica que eu gostaria de deixar é a questão da apoiador para essa criança. O que seria esse apoiador? Seria uma planilha, exatamente com essas palavras que ela tem dificuldade e que ela troca. Dê uma planilha com a gravura das letras, por exemplo, vaca, faca. Você coloca um desenho, nessa planilha tem um desenho e um nome. Quando a criança está fazendo atividade, ela poder consultar esse apoiador. Isso é muito importante para essa criança. Tá? Trabalhe discriminações de som, sons iniciais, sons finais, que são as rimas. Tá? Se a criança tem 3 anos, use as imagens para trabalhar os sons. Se a criança já está em fase de alfabetização, você pode usar tanto o som, as imagens, como também as letras. Tá? Então, essas atividades serão de grande ajuda
para uma criança desortográfica ou que não tem o laudo, mas ela demonstra aí essa dificuldade com erros ortográficos. Então, trabalhar essas discriminações de sons e também atividade em cima do erro, né? E direta no ponto, vai ser de ajuda para essa criança. Então, pai, não é que você vai assumir o papel do professor em casa, mas você vai também ser um apoiador, porque a criança ela tem o apoio do professor e aí em casa ele tem seu apoio. Então, são ajudas aí, uma equipe ajudando, né? Para que seja sanado esse problema dessa criança. Mas com muita paciência, com muito amor, né? A criança ela tem que sentir ali que realmente você está ali porque quer ajudar, ela tem que sentir emoção, alegria naquela atividade, para que isso não seja para ela um pesadelo fazer essas atividades, tá bom? Então fica a dica. Sempre lembrando que a criança, ela precisa aí de ajuda profissional, psicólogo, fonoaudiólogo. Então tudo isso aí será de grande ajuda para sanar esse problema, tá bom? Então fica a dica, se vocês gostaram do vídeo, compartilhe, tá bom? Deixe um joinha, assista os outros vídeos anteriores para você poder aí ter mais ajuda nessa questão, tá bom? Tudo de bom e até a próxima!